Agora eu queria falar com vocês sobre a promessa. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esse consolo, essa consolação, ela tanto visa o presente quanto o futuro. E eu vou trazer para vocês provas de que tanto o presente quanto o futuro que Jesus estava querendo dizer com relação a essa promessa. Com relação ao presente, eu até peguei uma citação do Dr. Martyn Lloyd-Jones e eu coloquei na tela para vocês, olha lá. Quando realmente choramos, então também nos regozijamos, tornando-nos felizes e sendo consolados. Pois é quando um homem vê a si mesmo nesse desamparo indizível que o Espírito Santo lhe revela o Senhor Jesus Cristo como sua perfeita satisfação. Através do Espírito, tal indivíduo percebe que Cristo morreu pelos seus pecados, postando-se então como seu advogado na presença de Deus. Tal homem vê em Cristo a perfeita provisão preparada por Deus e imediatamente ele se sente consolado. Então aquele que chora, ele é consolado, isso no presente momento, porque quando ele chora, ele inicia um processo de arrependimento. E esse processo de arrependimento, esse processo de mudança, ele necessariamente passa por Deus. É um movimento do Espírito Santo no nosso coração. É um mover do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nesse convencimento, ele nos leva aos pés de Cristo. E quando você, estragado, desprezível, chega diante de Cristo, e assim como disse lá o profeta, ele não rejeitará o caniço que está para se quebrar, ele não te rejeita. Ele te aceita como um filho. Assim como o pai recebeu o filho pródigo, quando ele pensou, eu estou aqui querendo comer as bolotas dos porcos e não consigo, e lá os servos do meu pai têm tudo. Irei ao meu pai e direi, pai, pequei contra os céus contra ti, não sou digno mais de ser chamado seu filho. Recebo-me como um dos seus empregados. E quando ele estava vindo, a Bíblia, o próprio Jesus disse, nessa parábola, que o pai, vendo-o de longe, correu em direção dele. E o pai o abraçou e o beijou, e ele falou, pai, pequei contra os céus contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aí quando ele ia falar a segunda parte, o pai já o interrompeu e restituiu tudo aquilo que aquele filho havia perdido. Por quê? Não foi porque o filho por si só resolveu voltar. Houve uma convicção do Espírito Santo, do pecado dentro dele, houve um arrependimento das suas obras, houve um choro espiritual e isso o levou para Deus, isso o levou aos pés do Pai, aos pés de Cristo. Então o nosso consolo é saber que diante dele nós seremos perdoados. É saber que quando nós olhamos para esse pecado, quando nós olhamos para essa condição natural nossa, nós sabemos que quando nós chegamos diante dele, nós temos, para agora, uma graça capacitadora, o Espírito Santo nos auxiliando, porque ele nos ajuda nas nossas fraquezas, e nós chegamos diante dele e alcançamos perdão. Pensa naquela mulher que foi pega em adultério e as pessoas queriam apedrejá-la e chegaram para Jesus com essa questão. O Senhor Jesus começou a escrever na terra, e falou só quem não tem pecado tira a primeira pedra, dos mais velhos até os mais moços, eles foram desistindo. E ele falou, onde estão os teus adversários? Ninguém estava mais lá. Aí ele falou, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Ele não nos condena. O mundo é condenado, eles são filhos da desobediência. Infelizmente, não foram regenerados por Cristo. Não foram regenerados pelo Espírito Santo. E, infelizmente, ao mundo está destinado um juízo. Mas a nós que recebemos o Espírito, que fomos regenerados em Cristo, na sua morte, no batismo do seu sangue, nós temos consolo. Nós temos alegria em Cristo. Com o choro vem alegria, porque nós somos bem-aventurados, porque nós receberemos
o perdão de Deus. O segundo ponto que eu falei para vocês que essa consolação ela é tanto para esse presente momento quanto para o futuro. Olha um versículo que eu coloquei para vocês aí. E lá em 2 Coríntios diz assim, ó: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. O cristão, ele geme, ele chora por ser revestido pela ressurreição, por receber um novo corpo, por se livrar, não porque a matéria é má em si mesma, mas ela foi sujeita ao pecado. A alma caída, a carne é sujeita ao pecado e estraga todo o nosso intento de querer servir a Deus na simplicidade e na santidade. E o cristão, ele geme dentro dele, ele chora dentro dele, porque ele quer ser revestido do novo, do santo, do próprio Deus. Por isso, os que choram, os que gemem, serão consolados. Olha lá um outro versículo, lá em Romanos 8, 22, diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, até agora. A criação também geme pelo pecado. A criação recebeu o efeito do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 23. E não só ela, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, fomos regenerados em Cristo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O momento que nós não vamos ter mais esse corpo mortal, mas seremos santos com Deus. Estaremos com Deus, desfrutando de toda a sua beleza, de toda a sua glória, nunca mais com pecado. Como diz lá em Apocalipse, em que ele enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais dor, nem pranto, nem nada, porque todas essas coisas já passaram. Nós fomos revestidos de novo. Aí continua lá o versículo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então, por nós sermos pobres de espírito, gemermos por causa disso, quer dizer, chorarmos por sermos pobres de espírito, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele não só traz o arrependimento, ele não só traz a convicção do pecado, como ele nos ajuda a sair. Vamos lá, vamos voltar. Que o mesmo Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O mundo geme, chora pela sua condição, nós choramos pela nossa condição e o Espírito geme pela nossa condição. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o gemer, aquele que geme, aquele que chora, ele vai ser consolado nesse presente século, mas no futuro.